Aleluia. Vamos fazer a leitura com a guia do Espírito Santo, a qual o Senhor trouxe essa palavra para nós. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Podemos, todos acharam? Podemos fazer a leitura? Vamos fazer essa leitura com a guia do Espírito Santo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Só até aqui. Glória a Deus. Santo é o Senhor. É uma palavra a qual nós temos bastante conhecimento, a qual nós já várias vezes já passamos por essa palavra, já fazemos leituras, mas é uma palavra a qual fala a respeito de um homem que houve uma certa mudança na sua vida. E não foi só na vida de Pedro, mas também na vida de João. Houve uma mudança muito grande. E aí está a diferença de um homem a qual ele antes era um homem comum, mas quando você percebe, ele está cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra, o que nós somos hoje é porque alguém falou uma palavra direcionada para nós. Alguém pagou um preço de uma oração para o que nós se tornamos hoje. E os antigos que já conviveu, já viu, né, aqueles antigos de cabelos brancos, pessoas idôneas na fé, a qual buscava, né, muito no processo da oração, do jejum, ali da santificação, eles pagavam um preço. E quando alguém vê uma pessoa dessa, um servo desse, que aponta e dá uma palavra de destino, e aquilo se cumpre na vida do homem de Deus, aí está a diferença. A diferença de um homem que está cheio do Espírito Santo, que paga o preço da oração, e Deus ou passa o direcionamento, e ele segue a risca aquilo que Deus passou para ele, ou na sua mente, ou no seu coração, ou falou no seu ouvido, e ele entendeu que precisava passar um direcionamento. Então, todos os homens de Deus que nós conhecemos hoje, que passou por esse processo de uma igreja a qual tinha um processo chamado intercessão, oração, vigília, um movimento ao qual essas pessoas buscavam a direção ou ser batizado com o Espírito Santo. Alguns participavam de campanhas na igreja com o intuito de ser cheio do Espírito Santo. Só que no tempo de João e Pedro, quem estava presente era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele mencionou, e capítulos antes, ali no livro de João, ele vai falar a respeito de perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro vai lá e responde: tu sabes. E Pedro era um homem ao qual ele deu muito trabalho ao Senhor Jesus. Ele era um homem que questionava, era um homem que, quando via
e dizia que ali era o Senhor Jesus que estava andando sobre as águas, ele falava: se é tu mesmo, Senhor, deixe que eu vá até a ti. Então ele andou sobre as águas, então ele deu um certo trabalho ao Senhor. E o mesmo Pedro, quando o Senhor Jesus ele morre e ressuscita, o Senhor Jesus também encontra com Pedro na beira do mar, aonde você vai ver que o Senhor Jesus ali está na praia, Pedro está afastado da areia, uns 50 metros de distância, e ali ele passou a noite pescando, porque ele sabia que o Senhor Jesus já estava morto, e ele sabia que algumas noites anteriores ele tinha negado ao Senhor Jesus, como o Senhor Jesus disse para ele: ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. E assim se cumpriu, porque Deus, o Senhor Jesus, ele, além de ser homem, ele era Deus. Então ele tinha um acesso ao Pai. Então o Pai olhava de cima e via tudo. E o Espírito Santo que estava dentro dele também dava essa ligação entre ele fazer a intermediação entre o céu e a terra. Por isso que ele sempre mencionava e dizia: eis que o reino do céu está às portas. Santo é o Senhor. Então, quando o reino do céu está às portas, ele está dizendo o quê? Que é chegada a hora. Era chegada a hora da manifestação do poder de Deus. De mostrar que Deus, além de ser Deus, ele era Pai. Ele era amigo, era um ajudador de cada um de nós. Mas esses homens de Deus, eles foram para aquela porta, passou numa porta específica chamada Porta Formosa, a qual era a terceira porta ali dentro daquelas 8, que era do templo de Salomão. E aqueles discípulos tinham o costume de ir para o templo todo dia. Mas, naquele dia, aconteceu algo diferente. Por que aconteceu algo diferente? Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. E João também estava cheio do Espírito Santo. Uma coisa é o homem ele ir para a igreja todo santo dia e não ter o Espírito Santo. Uma coisa é o homem e uma mulher ir para a casa do Senhor e ter o Espírito Santo. E no meio do caminho você ser abordado, no meio do caminho de entrar dentro da casa do Senhor, você ser questionado, e ali você vai ter que tomar uma decisão. E quando você tem uma convicção, uma certeza que você tem ligação com o céu vai responder aquilo que você vai profetizar. E naquele momento, Pedro e João, ao entrar naquelas portas, passar pelaquela porta formosa, um homem ao qual ele nasceu coxo, ele ficava assentado sobre os seus pés. E por ele ir para aquela porta formosa, uma porta brilhosa, uma porta de bronze, de cobre ali, a qual tinha umas fechaduras, uma porta que brilhava quando o sol batia, dava um certo encandeamento naquela porta. Uma porta a qual tinha uma certa formosura. E aquele homem estava mendigando uma esmola. E qual aquele homem já tinha 40 anos de idade e estava mendigando na porta formosa. E naquela porta formosa, naquele exato momento, ele viu Pedro e viu João e resolveu fazer uma pergunta. E quando ele pediu, me dá uma esmola, e ali era o começo do seu trabalho. Ele era colocado todo dia, era colocado naquela porta. E aí você vê uma certa conjuntura em relação a isso. Uma porta formosa.
e um homem pedindo esmola. Você entende isso? É por isso que muitas pessoas estão indo para a casa de Deus. Por mais que ali haver uma certa manifestação da glória de Deus, mas nem todo mundo que passa por esse lugar tem a autorização do céu. O ministério de Pedro poderia ter sido embargado naquele dia. O ministério de João também poderia ter sido embargado naquele dia. Mas Pedro, a palavra fala que ele se virou para aquele homem e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem ouve. Ali Pedro está dizendo assim: a minha fé é a tua fé. Por mais que você não tenha fé por 40 anos que você está sentado sobre os teus pés, você é coxo, você tem uma visão de esmola, você tem uma visão de migalhas, mas hoje a minha fé vai restaurar a tua vida. A restauração do Senhor apareceu naquele dia, porque aquela porta chamada Formosa passou um homem chamado um homem de Deus, um homem que tinha o Espírito Santo. E quando aquele homem passou e virou para aquele homem e disse: levanta e anda. Aquele homem se levantou, ele foi levantado pela fé. As pernas e as palavras que saíram da boca daquele homem, o Espírito Santo saiu de dentro dele e fez aquelas pernas que eram coxas voltar ao estado normal. Uma restauração nos seus pés, uma restauração nos seus músculos, uma restauração nos nervos. Houve uma restauração total na vida daquele homem. Uma restauração aqui ao ponto que aquele homem entrou dentro do templo e começou a saltar, pular de alegria, glorificando o nome de Deus. Mas aí tem os espíritos ao contrário, a qual se apresentou naquele momento e disse assim: vamos reter esses homens para saber o que foi que houve, o que foi que aconteceu. E ali ficou sabendo que aquele homem era aleijado, aquele homem era aleijado de pai e de mãe ali do processo do seu nascimento. Mas quando passa-se um homem de Deus, houve uma restauração na sua vida. E que nessa noite haja restauração nas nossas vidas. Que nessa mesma porta a qual nós vamos passando nessa noite, a porta chamada Formosa, que foi apresentada por nós, essa mesma porta chamada Jesus Cristo Nazareno. E esse Jesus Cristo, ele se apresentou na sua vida, ele se apresentou na minha vida, dizendo que haja restauração na tua vida, haja restauração nos seus caminhos, haja restauração pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Eita, aleluia. E aquela porta, houve um rebuliço naquele templo, que os homens questionavam, queriam reter Pedro e João para ser preso, e tudo se conspirava ao processo de eles serem guardados, presos naquele momento. Mas um homem, quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a anunciar sobre Jesus Cristo Nazareno. Ele começou a explicar o que Jesus Cristo tinha vindo e que ele tinha ressuscitado. E no terceiro dia, mais que toda aquela cidade ali pelo tempo da ignorância, eles levaram o Senhor Jesus para a cruz e o crucificaram, mataram aquele servo de Deus, mataram o nosso Senhor. Mas ali o Senhor Jesus, naquele momento que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, estava perdoando os pecados daquele povo, se ele se arrependesse de tudo e aceitasse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E ali haveria uma restauração na vida do povo de Israel. Havia uma restauração na vida daquelas pessoas e até aqueles que eram do templo, aqueles que eram homens da lei. Se eles se arrependessem e reconhecessem, a palavra de Deus fala assim, que
Pedro começou a anunciar: esse Cristo é o mesmo que os profetas antigos anunciaram, e disse que o nosso Senhor ia padecer. Então ele padeceu, ele cumpriu as Escrituras, e também o Senhor Jesus fez algo interessante antes dele morrer. O Senhor Jesus apareceu ali para Pedro, e depois que ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro e falou assim: Pedro, receba o Espírito Santo. E ele recebeu ali em João 20, 22, ele recebeu o Espírito Santo. E quando ele recebeu a profecia da boca do Senhor Jesus, o Senhor Jesus subiu ao céu, e aí, quando ele sobe ao céu, ele enviou o Espírito Santo, a qual todos estavam dentro daquele templo. E no primeiro discurso de Pedro ali, em Atos 2, 42, diz que vem um vento impetuoso. Naquele vento impetuoso, onde todos estavam sentados à mesa, compartilhando do pão, compartilhando das frutas, ali aquele mesmo vento, o vento impetuoso, desceu sobre aquela casa. E quando invadiu, batizou aqueles 120 com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que cada um deles falavam na língua nativa, na língua de infância. E todos aqueles povos, que era o tempo de Pentecoste, ali começou a ouvir na sua língua nativa. E ali eles começaram a querer questionar: será que esses homens eles estão bêbados? Pedro se levanta e fala: nenhum de nós aqui estamos bêbados. São 9 horas da manhã. Estamos cheios do Espírito Santo. E aqueles homens que queriam ser cheios do Espírito Santo, e por eles quererem ser cheios do Espírito Santo, ali eles receberam o Espírito Santo, e 3.000 almas foram batizadas com esse mesmo Espírito. Santo é o Senhor. E quando foi o seu segundo discurso, que é o capítulo 3, aonde Pedro ali agora começa a discursar dentro do templo. Agora há uma diferença, há uma localização diferente, é dentro da casa de Deus. Ali houve um batismo de 5.000 almas, 5.000 almas se converteram ao Senhor. Então teve um total de 8.000 pessoas que agora eram batizadas com o Espírito Santo. E aí começa a igreja primitiva, a igreja da restauração, a igreja que caminhava recebendo o Espírito Santo. Haja restauração nessa noite, e que nós possamos receber esse mesmo Espírito, para onde nós passarmos, o Espírito Santo tocar em alguém, que o Espírito Santo venha convencer alguém, e que haja sempre uma direção da nossa boca, e que os nossos pensamentos sejam o pensamento de Deus, e que a nossa visão seja a visão do Espírito Santo, e que a nossa caminhada seja a caminhada de Jesus aqui na terra, que haja a confirmação dos nossos passos, para que Deus venha fazer uma restauração na nossa vida e na vida dos próximos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E no versículo 13 fala assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, assassino, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falarão, também anunciarão estes dias: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra de direcionamento. Ele está dizendo que toda a família da terra, a qual recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é abençoada, é protegido, é guardado. Há uma restauração, há livramento, há escape, há uma paz, há um refrigério. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter aflição? Vai. Vai ter luta? Vai. Mas vai ter escape, vai ter confiança, vai ter perseverança, vai ter a justiça de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor Jesus. Precisamos entregar a nossa vida para Ele. Entregar os nossos caminhos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você é uma pessoa comum. Você fica preso nas coisas. Você fica agitado. Você fica nervoso. Você fica andando, caminhando sem paradeiro. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, a palavra diz que você é como um vento. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde é que vai. Mas uma coisa é certa. Você vai guiado. Você vai guiado para dar uma sentença. Você vai guiado para redirecionar uma pessoa. Você vai ali para restaurar um casamento, restaurar uma casa, restaurar uma família. Santo é o Senhor. É por isso que nós entendemos que nem todos que estão dentro da casa é de verdade. Mas tem aqueles que estão do lado de fora. Desculpa. Mas reconhece o que é santo. Reconhece o caminho. Você olha para a Bíblia, você vai encontrar as pessoas que andavam com os profetas, viu os milagres, mas duvidou da palavra. Ali teve os espias, foram 12. 10 não acreditou, mas Josué e Caleb tinham visão diferente, tinham um espírito igual. Se via o mesmo Deus, acreditava que Deus, o mesmo Deus que deu livramento, Deus dos pais dele, abriu o mar vermelho e entregaria aquela casa onde tinha os gigantes, aquela terra prometida, onde tinha caixa de uvas gigantes, e eles desceram, despenhaderam, pegaram ali as uvas, trouxeram e deram para Josué, trouxe para o povo ver que o Deus deles ia dar aquela terra por direito, porque eles sabiam que quando Deus fala, já era, está consumado, está determinado. Mas ali, aqueles 10 homens não confiou, não acreditou, olhou com seu olho natural, olhou para aquele gigante, olhou para aquela terra, olhou para tudo que estava acontecendo,
Mas o que foi que aconteceu de diferente? O Senhor deu direcionamento. Deu um direcionamento ali. E esse direcionamento, o Senhor operou milagres. Você entende que por caminho de uma prostituta, o Senhor reescreveu a história de Israel. Você vê uma mulher chamada Raabe, está na linhagem de Cristo. Uma mulher prostituta. Mas ela confiou. Ela acreditou, ela guardou os anjos. Ela protegeu aqueles homens que entraram naquela cidade como espia. Certamente vocês são homens de Deus. Jura pelo teu Deus. E quando for diante lá do servo, anuncia para ele a promessa que vocês fizeram conosco. E toda a família de uma prostituta foi guardada. Porque obedeceu, acreditou, confiou, deu livramento para os homens de Deus. Mas toda aquela casa foi protegida porque tinha uma escarlate na sua porta, na sua janela, tinha uma marca de uma promessa, tinha um milagre ali, tinha uma restauração, tinha um refrigério, tinha uma transformação naquela família. Aquela família foi impactada. Bem-aventurado quem é impactado pela palavra. Porque a palavra ela tem poder de restaurar a nossa visão, restaurar os nossos caminhos. Precisamos restaurar a nossa mentalidade, haver uma restauração para aquilo que é a verdade. Ele é a porta. Nós estamos de frente da porta formosa. Se nós passarmos por essa porta nessa noite, a Bíblia fala que quando você passa pelaquela porta, você vai achar pastagem, você vai achar uma mesa preparada, você vai se assentar com ele. Ele disse, eu vou me assentar contigo, eu vou ceiar com você. Ele vai preparar, o banquete já está pronto. E o que ele está dizendo? Tem uma mesa posta só porque você passou pela porta. Quando você passa pela porta da restauração, a sua vida começa a mudar, a sua mentalidade é transformada, o seu vocabulário é diferente, o seu comportamento é outro. Pedro era diferente, João se tornou diferente. Aquele homem que era coxo, 40 anos, ele entrou por dentro do templo, saltitando, pulando, cheio do Espírito Santo. Aleluia! O que é que você deseja nessa noite? Você quer um milagre comum ou você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma pessoa diferente? Uma pessoa quando passa, os demônios vai cair, vai manifestar, mas o que está dentro de você vai haver uma restauração naquela vida, uma restauração naquela família, haverá restauração no casamento ali, porque você vai dar um direcionamento, uma palavra, uma visão profética, uma oração que você vai fazer. Haverá ribuliço no processo de você acreditar de fato quem você é. Se você crê, se manifeste, acredite, confie na palavra de Deus. A palavra de Deus é restauração na nossa vida. Você está diante daquele que é formoso, mas quando ele veio à terra, ele não veio com formosura para que ninguém se apaixonasse por ele. Ele veio como homem sem aparência, mas a unção, a autoridade que estava nele, ele dizia, vem e me segue. Quando ele falava isso, os homens começavam a entender, esse homem é diferente, eu preciso seguir ele, eu preciso entender o que é que ele fala. Será que de fato ele é o Messias? Esse era um homem que se preocupava, ele entendia os nossos pensamentos, ele entendia o que nós estávamos aflitos de alma, e ele sabia que Pedro não tinha dinheiro, ele sabia que Pedro tinha ele não tinha como sacrificar, ele não tinha como apresentar um sacrifício, mas ele queria aquele homem que tinha audácia, ele tinha vontade, ele tinha coragem,
ele tinha ousadia na sua língua, ele acreditava, ele desafiava. Foi por isso que o Senhor Jesus foi lá e disse: vem e me segue, que eu vou fazer você um pescador de almas. E quando ele estava perto de sair da terra, ele falou para Pedro assim: ô Pedro, quando você se converter, apacenta a minha igreja, e sobre ti edificarei a minha casa, sobre ti aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Santo é o Senhor. O adversário, ele pode até tramar, ele pode até tentar, ele pode até cogitar, ele pode até ter até um certo limite para ele fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Mas quando você passa pela porta da restauração, aí você está livre dos demônios, você está livre das cadeias do diabo, você está livre do aprisionamento, você está livre da amarração, você está livre da inveja, da usura, do azar. Você está livre porque quando você passa pela porta chamada Formosa, há uma restauração de dentro para fora dentro de você. Há uma transformação no seu caminho. Os seus olhos são diferentes. Os seus passos vão ser diferentes. Você não consegue se conter com o poder de Deus na sua vida. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Você pode olhar para as coisas e olhar de forma natural. Você pode olhar para as coisas e entender que nada vai acontecer. Mas quando você começa a ser restaurado por Deus, quando você começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, você começa a ser uma pessoa diferente. Se você era nervoso, você fica mais calmo. Quando você tem o Espírito Santo sobre você, é um êxtase que vem junto com você. Ao mesmo tempo você tem vontade de chorar e ao mesmo tempo você tem vontade de dar risada, porque você tem uma certeza que o Salvador da tua alma está contigo. O seu restaurador, o seu redentor, ele anda com você lado a lado, ele pega na tua mão, ele sacode a poeira junto com você. Quando você está fraco, ele te guarda, ele coloca no colo, ele te conduz para você não entender. Será que de fato eu estou sozinho? Ele fica em silêncio, mas ele te conduz, ele te leva para o porto desejado, mas quando você está firme de novo, você está forte de novo, aí ele coloca um negócio dentro dos teus lábios, é uma palavra profética, é uma palavra de restauração, é uma palavra que aponta o caminho, uma palavra que dá um destino para as coisas. E aí você já começa a entender, eu não mando sozinho, Deus está comigo, Deus está nos meus caminhos, o inferno fica confundido, e aí que você começa a compreender o que de fato é, o que é cavalo e cavaleiro. Todo mundo fala, todo mundo prega, todo mundo anuncia. Cavalos são demônios que se levantam contra os seus caminhos. Os cavaleiros são quando tem um exército que tenta te cercar de uma forma para oprimir você, dizer que você está sozinho, refugiado, que você está isolado. Mas quando você está isolado, você está no monte do Senhor. E aonde você está no monte, você só tem uma condição: olhar para o céu. E quando você olha para o céu, é aí que você restaura a sua visão. É aí que você vê os seus inimigos cair por terra. É aí que você vê todo o exército, todo o comboio, todo o cavalo, todo o cavaleiro, toda a perturbação contrária ser esmagado pela mão de Deus. Quando você entende isso, a mão de Deus vem de cima do alto e dá uma tapa no adversário. Ele cai por terra e o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Você precisa confiar. Você precisa meditar na minha palavra. Você precisa examinar a minha palavra. Se você examina ela, você recebe a revelação. Você restaura os seus pensamentos.
você restaura o seu coração. Você é aquele que vem tentando te aprisionar na sua alma, na sua angústia, uma ansiedade, um aceleramento. E isso é perturbação do adversário. Mas quando você examina a palavra, você recebe um refrigério na tua alma, você recebe um bálsamo suave na tua mente, no teu coração, nos teus pés. É para você entender que os teus caminhos é Ele que trilha, é Ele que guarda, é Ele que te molda. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando Deus ele faz uma restauração na nossa vida, os espíritos agora que ficam atônitos. Porque a Bíblia fala que quando houve aquele milagre, o povo ficou atônitos, assim, atordoados pelo que foi que aconteceu. Mas trazendo para o tempo nosso, o tempo de hoje, é os espíritos que ficam, o que foi que aconteceu? Porque essa mulher está diferente, porque esse homem está diferente, que autoridade é essa, o que é que está acontecendo com eles? É a graça de Deus, aonde foi derramada em um só homem, aquele mesmo homem que um dia ele se tornou a porta, ele se tornou o livramento para você, ele se torna o seu pastor, ele se torna o justo juiz, ele se torna aquilo que você precisa dentro da minha casa. Quando você confia, Ele faz prosperar os teus caminhos, Ele faz prosperar a tua mente, Ele faz você prosperar em tudo que você faz. A Bíblia diz que aonde você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Santo é o Senhor. Mas você tem que acreditar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque se o adversário da nossa alma confundir a sua mente, ele confundir o seu coração, se você ficar preso nas coisas desse mundo, você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. É por isso que quando Pedro teve a oportunidade de perguntar ao Senhor Jesus, ele perguntou, Senhor, ensina-nos a orar. Porque ele entendeu que Jesus Cristo orava muito, buscava muito, passava a madrugada orando, e esperava a tempestade para dormir. E quando chegava de dia, ele curava os enfermos. Ele era filas e mais filas de pessoas que eram curadas. Esse mesmo homem chamado Pedro, ele recebeu uma graça, ele recebeu um poder, e quando ele passava, a sombra curava. Santo é o Senhor. Aleluia. E esse mesmo homem chamado João, ele vai ficar para o último dia, para receber a revelação do livro selado, para ele ser arrebatado ao céu, para ele ver o que Paulo viu, que era coisas inefáveis. Esse mesmo João é o mesmo que colocou a cabeça no seu peito, é o mesmo João que ele é levado para a ilha de Pátima, suas pernas são quebradas, mas ele é arrebatado em espírito. Aí ele subiu ao céu, ele chorou, porque quando os 24 anciãos falou, eis aí o livro selado, não tem ninguém que possa abrir. E ali aquele homem, ele chora, tudo que nós sofremos, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos aqui, fizemos na terra, foi em vão. Tudo que os profetas também fez foi em vão. Não vai ter salvação. Aí a Bíblia fala que veio um outro e diz, eis aí, aquele que tem o poder de abrir o livro selado. E ali, esse mesmo homem se apresenta para João. E João, quando começa a olhar e começa a descrever quem é esse homem, homem com os cabelos brancos, olhos como chama de fogo, o seu rosto como se fosse uma luz do sol reluzente. E ele foi descrevendo as características desse homem. Quando ele olha para o pé, ele cai duro. E o Senhor Jesus toca nele, levanta
e anota tudo o que eu vou te mostrar. Escreve tudo. E esse João ficou contente de novo. É esse João que começa a entender que Paulo falou a respeito de que no céu tem coisas inefáveis, coisas difíceis de você imaginar, de você poder descrever o que tem no céu. Mas o João começou a descrever que o céu tem ruas como de ouro. Santo é o Senhor. Ele descreve que no céu tinha os 24 tronos, 24 anciãos. Ele descreve que tinha os anjos, tinha os serafins. Ele descreve que ali os anjos estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É esse mesmo João que anuncia e mostra que aquele que nós precisamos se converter, guardar a nossa coroa, guardar a palavra de Deus, para que nós venhamos um dia cantar um cântico novo. Santo é o Senhor. Aleluia. Foi João e Pedro. Aleluia. Precisamos ser cheio como esses homens foram cheios. Precisamos fazer um legado na terra. Um legado ao qual glorifica o nome de Deus na nossa vida. Não é só milagres comuns, um milagre na nossa vida financeira. Mas é você ver pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos ver essa restauração. Aquele que caiu, ele entender. Ainda há tempo de ser restaurado. Restauração na vida dessa pessoa. Mas aqueles que são religiosos não acreditam no poder da restauração. Mas bem-aventurados somos nós, a qual fomos expostos ao Evangelho. O Evangelho verdadeiro, fomos apresentados ao Senhor Jesus, fomos apresentados ao Espírito Santo e fomos apresentados que nós temos um Pai no céu. E Ele está nos ensinando como proceder. Que o Espírito Santo ele possa fazer uma restauração na sua saúde, uma restauração nas suas finanças, uma restauração na sua mente, uma restauração na sua casa, uma restauração em todos os sentidos, dentro de você e fora de você. Que haja restauração de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo faça cumprir essa palavra na sua vida, nos seus caminhos, para que você possa um dia dizer: um dia eu estava no culto de evangelização, eu escutei uma palavra chamada Atos 3, aonde Deus falou assim: haja restauração na minha vida, e houve restauração na minha vida. Eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Santo é o Senhor. E que possa se cumprir o que o Senhor Jesus disse. Que nós possamos fazer milagres maiores que Ele. Milagres maiores. Feitos maiores. Prodígios maiores. E que o favor de Deus Ele venha nos alcançar nessa noite. Creia na palavra. Confie na palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele venha nos encher do Espírito Santo nessa noite. Para que Ele venha nos encher, que haja uma transformação, uma restauração dentro de nós. Que aquele que está deixando a nossa mente meia confundida, que esses espíritos sejam queimados nessa noite com brasa de fogo, porque nós somos cercados nessa noite com anjos, com espada desembanhada, quebradas que pegou do altar de Deus. Então não tem espírito ao contrário no nosso meio, só tem o céu purinho na nossa vida nessa noite. Então se você crê, você se manifesta, se você crê, você se conecta. Quando você dobrar o seu joelho, você dobre o seu joelho,
acreditando que você está frente a frente com o Criador e que o Senhor Jesus vai pegar uma bola de fogo e vai colocar sobre a sua cabeça nessa noite e que Ele vai restaurar os teus passos e vai restaurar os teus caminhos. Não fique envergonhado, não fique preso a nada, mas dê lugar a Deus nessa noite para que o nome dele seja glorificado. Deus seja louvado. Amém.